Agora, refletindo a palavra com Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Tu és Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Caríssimos irmãos, nesta quinta-feira, celebrando com a Igreja a memória de São Domingo, o tema da liturgia da palavra de hoje é o conhecimento de Deus. Sabemos quem Ele é para nós? A primeira leitura nos fala de um tempo em que todos conhecerão quem Deus é. Que nós o conheçamos é um desejo de Deus. E Ele quer que o conheçamos pelo comprometimento e fidelidade para com Ele, e não por aquilo que outras pessoas disseram ou dizem sobre Ele. Pois os dizeres são variados e na maioria das vezes não revelam quem Ele é de verdade. Vemos isso no Evangelho, nas respostas às perguntas feitas por Jesus. Conhecer a Deus de verdade só será possível se formos fiéis ao compromisso com Ele. E o que é ser fiel no compromisso com Deus? É viver fielmente os seus mandamentos. Vivamos os mandamentos de Deus e o conheceremos. No Evangelho vemos que Jesus fez uma pergunta que é muito importante. Primeiro, Ele pergunta se as pessoas sabem quem Ele é. E a resposta que Ele escutou não o agradou muito, mesmo sendo comparado a pessoas importantes. Ninguém disse quem Ele é de verdade, mas os discípulos tinham a obrigação de saber. Nós, cristãos, também temos essa obrigação. Depois, Jesus pergunta aos discípulos se eles sabem quem Ele é. E vós, quem dizeis que eu sou? Com muita firmeza, Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu corretamente. Quando o homem acerta, Jesus lhe confia grandes responsabilidades. Para Pedro, ele confiou a missão de liderança da comunidade de igreja que seria construída, como foi, sobre a pedra fundamental da fé no Messias, o Filho do Deus vivo. Fé que Pedro havia acabado de professar. Assim nasceu a igreja, consciente de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que deve ser sempre comprometida com Ele. Pedro respondeu corretamente, mas ainda precisava melhorar na resposta, pois ainda tinha a ideia de um Messias nos moldes humanos da tradição judaica. Um Messias que viria com poder para transformar o mundo sozinho e que não sofreria. Quando Jesus percebeu isso, repreendeu Pedro com firmeza e o chama de Satanás, de pedra de tropeço, porque continuava com a visão limitada das coisas de Deus. Pedro pensava como os homens e não conseguia enxergar Deus, seus mistérios e suas ações. Não queria que o Mestre passasse pelos sofrimentos, mas Jesus lhe mostra que antes de entrar na glória é preciso passar pelo caminho da cruz. Caríssimos irmãos e irmãs, precisamos perceber e conhecer Deus, que se revela também em meio às dores e sofrimentos da vida. Pensemos sobre isso e nos preparemos pela vivência dos seus mandamentos para responder com palavras, mas principalmente com ações, quem é Deus para nós. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.